Fala pessoal, Pai seja convosco. Bora começar mais uma temática do mês de junho nas nossas células e nós vamos trabalhar sobre a ideia de compartilhando Jesus. Para que a gente poder introduzir, eu pergunto a você o seguinte: como é que se compartilha algo de que não se sabe? Como é que se compartilha sobre alguém que você não conhece? O seu relacionamento com Jesus, ele vai ser fundamental para que durante esse mês você possa compartilhar sobre o nosso mestre para a sua célula. Mas eu não quero deixar coisa vaga aqui não. Quero trazer um norte para você poder trabalhar. Para começar, queria que você meditasse no que eu vou te falar agora. Eu li um livro, esse livro foi escrito, a primeira edição dele foi escrita em 1896. E esse livro se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Vou te contar a história. Havia um pastor dentro de uma cidade chamada Raymond, e ele era o pastor da primeira igreja de Raymond. Seu nome, Henry. Esse cara, certa feita, estava lá no seu gabinete, preparando o sermão. Todo domingo de manhã ele preparava sermões. A aristocracia da cidade, a burguesia participava dessa igreja e ele estava lá preocupado em preparar um sermão para poder pregar, para que as pessoas pudessem ir lá no culto da manhã, dar glórias a Deus, ouvir o sermão e ir para sua casa, assim como fizeram todos os anos anteriores. Só que teve um detalhe: a porta, a campainha do cara foi tocada. Quando ele atende, um andarilho. Um homem que dizia ter experiências, mas que estava à procura de um emprego. Sua mulher havia morrido há poucas semanas atrás e ele já nem tinha mais contato com sua filha e estava tentando conseguir um emprego para poder recuperar a guarda da sua filha. O pastor pensou que tratava-se de um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e não deu a devida atenção para esse homem, dizendo o seguinte: eu não consigo te ajudar. Sinto muito por não poder te ajudar e eu preciso continuar os meus afazeres, eu tenho muita coisa para fazer. Ele despediu o morador de rua e voltou para o seu sermão. Quando foi no domingo, ele estava pregando sobre os seguidores de Jesus. E ele prega da mesma maneira empolgante de todos os domingos. Quando ele finaliza a sua pregação, sai um homem debaixo da galeria, andando pelo corredor central da igreja. E ele pede para falar. O pastor ficou segurando no púlpito, atônito, sem falar absolutamente nada. E as pessoas estavam prestando atenção no que estava acontecendo. Talvez alguns até cochichavam: cara, é um mendigo, é um morador de rua, o que que esse cara vai fazer? O pastor permitiu que o cara entrasse e esse homem pediu a palavra. Ele tossia muito, possivelmente estava doente. E quando ele começa a falar, ele diz algumas frases. Ele fala assim: olha, eu estou andando nessa cidade já há um tempo. E me parece que as pessoas não conseguem observar de uma forma diferente quando alguém está precisando de ajuda. Eu bati em várias portas, inclusive do vosso pastor, que me atendeu muito educadamente e dizia que não podia me ajudar, e eu compreendo e respeito isso. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção era o seguinte: se os seguidores de Jesus fazem aquilo que o mestre ensinou, a pergunta que fica é o seguinte: é esse jeito que vocês vivem que de fato demonstra ser seguidor de Jesus? Desrespeitar ou desprezar uma pessoa que está pedindo ajuda é de fato o comportamento de uma pessoa que segue a Jesus? Cara, as pessoas começaram a ficar desesperadas com aquilo que o homem estava falando. E o pastor atônito, segurando no púlpito, já tinha guardado seu sermão na Bíblia e prestando atenção naquilo que o homem fazia, naquilo que o homem falava. E o homem continuava a dizer: seguidores de Jesus de fato são pessoas que não se importam com a dor alheia? Seguidores de Jesus são pessoas que frequentam um culto e saem da mesma forma que entram todos os domingos?
Quando o homem termina de falar isso, ele passa mal e desmaia. O pastor encerra o culto, diz: "O culto está encerrado", e leva o homem para o seu gabinete pastoral. O homem passa a noite lá naquele gabinete, o pastor chama lá os médicos para atendê-lo, e quando chega no início da manhã, esse homem morre. O pastor ficou perplexo com aquilo que havia acontecido e começou a pensar nas palavras que aquele homem tinha dito. E ele começou a fazer uns questionamentos particulares, ao ponto de fazer a seguinte pergunta: em meu lugar, o que será que Jesus teria feito quando aquele homem pediu ajuda? No domingo pela manhã, no domingo seguinte, o pastor Henry vai falar, vai pregar, e ele diz a seguinte coisa: olha só, a pessoa que veio aqui a semana passada, que conversou com a gente, que falou, ele faleceu um dia depois de ter passado mal aqui. E eu comecei a pensar naquilo que aquele homem estava falando, dizia o pastor. E eu cheguei à seguinte conclusão: durante um ano, todas as minhas atitudes antes de serem tomadas, antes de serem exercidas, eu claramente farei a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Eu vou começar a observar os meus atos para saber se os meus atos estão coniventes com aquilo que Jesus faria. E eu quero convidar aqueles que desejarem a, no final deste culto, se dirigir para o salão aqui ao lado e lá nós vamos começar a conversar sobre isso. A partir de agora, o pastor começou a tomar uma nova atitude, um novo posicionamento. E algumas pessoas decidiram buscá-lo. Dentre as pessoas, haviam lá um diretor de um jornal muito popular dentro da cidade de Raymond, uma moça que era uma cantora exímia e que estava prestes a gravar o CD em uma gravadora, a gravar um disco na ocasião. Estava também um homem que era dono de uma rede de mercados, que tinha como a maior fonte de renda a venda de charutos, cigarros e bebidas. E dentre outras pessoas que começaram a participar. Todas as vezes em que aquelas pessoas iam fazer os seus afazeres cotidianos, passaram a perguntar o que Jesus faria em meu lugar. É claro, pode parecer que, se você ler esse livro, que o livro demonstra a ideia de que para ser como Jesus precisa ser pobre, precisa passar fome, e não é isso que eu quero dizer. Apenas uma ideia de que, se nós de fato desejamos ser seguidores de Cristo, e é por isso que nós estamos em células, nós precisamos pensar como é que Jesus trabalharia. Houve o questionamento das pessoas quando o pastor colocou essa ideia, porque as pessoas falavam assim: "Ah, como é que nós vamos fazer um parâmetro se Jesus faria aquilo que eu estou querendo fazer agora, sendo que Jesus viveu há 2000 anos atrás?" E a resposta do pastor foi a seguinte: "O seu relacionamento com Deus é que vai conduzir para que você tenha as respostas." E aí nós vamos aprender o seguinte: o nosso relacionamento com Deus, ele se torna muito mais importante para decidir aquilo que eu vou fazer da minha vida do que simplesmente o cotidiano que eu estou inserido. Para isso, eu queria que você pensasse em algumas coisas. Eu vou trazer 3 ideias aqui que são retiradas do livro, ok? Primeira delas, é necessário ter consciência de que vai custar caro seguir este pensamento. Mas nós vamos ter a seguinte convicção: se nós cumprirmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, certamente estaremos caminhando para viver a eternidade com o Pai. Mas não vai ser fácil. Vamos usar um exemplo aqui que eu retirei do livro. Um homem tem um comércio. E nesse comércio, a sua maior fonte de lucratividade está na venda de bebidas, cigarros e charutos. Quando ele passa a utilizar essa linha de pensamento, ele perguntaria: em meus passos,
o que faria Jesus? E aí nós temos um detalhe. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo ensina isso. Ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí, a pergunta a se fazer é o seguinte: aquilo que eu estou fazendo para trazer lucro para minha empresa é algo que vai glorificar ao Senhor? É para você pensar. É lógico que vai ter a pergunta: poxa, será que vale a pena eu ter um prejuízo financeiro por causa de um pensamento? O apóstolo Paulo também tem essa resposta. Porque quando ele escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Se nós pensarmos assim como o apóstolo Paulo pensa, todas as perdas que nós tivermos, que são perdas materiais, elas vão glorificar o Senhor e o Senhor vai se encarregar de cuidar da gente. Sabe por quê? Porque o nosso coração está preocupado em se aproximar de Cristo. Uma outra pergunta para a gente pensar que também foi tirada do livro: uma pessoa que canta muito e ela tem a oportunidade da sua vida de gravar as suas canções dentro de uma gravadora, mas uma cláusula dentro do contrato diz que ela não pode expressar a sua fé. Pode falar sobre amor, pode falar sobre família, pode falar sobre a sociedade, mas não vai poder falar sobre a sua fé. No livro diz que a moça abre mão, e é o que chama muita atenção. E isso gera um escândalo, porque toda a sua família acreditava que de fato ela aceitaria esta proposta da gravadora, mas ela abre mão porque ela de fato encontrou valor em pensar o que Jesus faria. E o próprio Mestre Jesus, ele responde essa pergunta. Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus disse assim: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Todavia, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Este tipo de pensamento ele começa a florescer dentro de nós quando nós passamos a dar valor para a vida eterna. E mais uma vez eu quero dizer, eu não estou falando que você tem que ficar pobre, que você tem que perder tudo, que você tem que viver de forma miserável para seguir o evangelho, mas pura e simplesmente entender o seguinte: será que de fato vale a pena realizar o meu sonho e fazer aquilo que está de repente contra a palavra de Deus? É isso que nós temos que pensar. Será que vale a pena eu tirar parte da minha lucratividade para glorificar a Deus? Eu não vou ficar miserável, eu não vou falir a minha empresa, eu não vou falir o meu comércio, mas pura e simplesmente vou tirar do meu comércio aquilo que não glorifica a Deus. Eu sei que é difícil e é por isso que Jesus falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Terceiro exemplo que eu quero dar. Uma empresa que tem uma lucratividade muito alta. Ela tem por hábito tirar uma parte do seu faturamento e ofertá-lo para missões, para manter os missionários que estão no campo. Mas de repente essa empresa começa a passar por um momento de instabilidade financeira e precisa verificar dentro de sua receita quais são os cortes que vai ser tirado do orçamento. A primeira coisa que entra no corte é o sustento dos missionários. E aí nós pensamos o seguinte: será que de fato Jesus tiraria o sustento dos missionários, uma vez que outras coisas podem ser retiradas do orçamento para poder manter a lucratividade desta empresa? Jesus, ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33 o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema está em acreditar nisso.
Em nossos dias, acreditar que abrir mão em prol do reino de Deus seria um prejuízo que jamais seria recuperado. O que eu penso é que quando nós devemos seguir os passos de Jesus, nós nunca devemos pensar na nossa circunstância atual, mas devemos pensar que tudo aquilo que seja de bom ou de ruim, estando aqui nesta terra, é temporário, porque eterna é a vida que nós teremos com Cristo, que vai acontecer a qualquer momento. Para finalizar aqui a minha linha de pensamentos, para nós começarmos esse mês, eu quero primeiro pedir algumas coisas para você. Número um, será que você pode fazer anotações dos pontos importantes que você compreendeu desta ministração? Segundo, se você achar por interessante, dá uma lida nesse livro, dá para você baixar o PDF na internet e se aprofundar mais na história. Terceiro, será que você pode começar a pensar de fato, tentar colocar em prática essa ideia? Qualquer decisão que você for tomar, qualquer ação que você for realizar, fazer essa pergunta para si mesmo: o que Jesus faria em meu lugar? E assim nós vamos discorrer esta temática de compartilhar Jesus. Semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre a ideia e eu espero você. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.